Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 8 de junho de 2025, em nossa série Estudo Sistematizado. Todos os domingos, às 20 horas, nós estamos fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos falar do capítulo 15, que tem como título No Roteiro da Fé. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus escrita por Lucas, no capítulo 9, versículo 23, em que Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então vamos ver quais são as palavras de Emmanuel com relação a este capítulo. O aviso do Senhor é insofismável. Siga-me, diz o Mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Esse início é muito convidativo, como eu sempre falo, para as nossas reflexões pessoais. Quantas pessoas, ao longo da caminhada de cada dia, seja na família, no trabalho, no templo religioso, no meio social, quantas pessoas se lamentam infinitamente pelos fracassos e desilusões com relação à fé. Acreditam que tudo aquilo que exteriorizam, muitas vezes, não é recebido pelo plano maior da vida. E olha que nós não estamos falando exclusivamente da doutrina espírita. Estamos falando de todos os segmentos religiosos nas escolas do cristianismo. E essas pessoas acreditam verdadeiramente que, ao longo de suas caminhadas pela vida, receberam apenas fracassos, desilusões, contradições, problemas e dificuldades. Simplesmente porque é muito mais fácil para o ser humano atribuir ao outro, seja o outro uma alma encarnada como ele, ou ao espaço religioso e espiritual da qual ele acredita, transferir as responsabilidades pela falta de vitórias e de conquistas. Emmanuel é muito claro ao dizer para nós que esse tipo de desilusão, esse tipo de fracasso que muitas vezes as almas queridas carregam dentro de si, não é pela falta de amparo e de ajuda de outras almas queridas que nos cercam a caminhada, e muito menos do plano espiritual da qual estejamos vinculados. Mas, na verdade, é única e exclusivamente por um único problema: não lhe acatamos o conselho. Não acatamos o conselho de Jesus. E o conselho de Jesus é muito claro para nós, nessa passagem de Lucas: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo,
tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Emmanuel ainda reforça: o aviso do Senhor é insofismável. Siga-me. Será que nós, no cotidiano das nossas atividades, verdadeiramente podemos dizer que estamos seguindo o Cristo? E olha que nós não estamos falando aqui de nenhum tipo de fanatismo, de nenhum tipo de exagero, de nenhum tipo de abandonar os nossos compromissos materiais para com a vida, simplesmente para seguirmos a Jesus dentro de uma percepção completamente errônea. Porque quando Jesus nos fala para que nós neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e passemos a segui-lo, ele não está dizendo de maneira nenhuma que nós abandonemos os nossos compromissos para com a vida. Iremos cotidianamente cumprir com as nossas obrigações no trabalho, na família, no templo religioso, na sociedade de um modo geral, mas vamos procurar inserir em cada um desses locais os seus ensinamentos, os seus exemplos. Vamos procurar atribuir a nós mesmos, mediante cada um desses locais, aquilo que ele vem nos oferecendo como exemplo e como ensinamento. Normalmente, e Emmanuel deixa isso claro também no início, nós vamos procurar outros companheiros, que, na nossa visão, são portadores de uma fé luminosa, são portadores de uma fé além daquilo que nós temos a capacidade de compreender e de entender. Idolatramos a essas pessoas, acreditando que elas, como intermediárias da espiritualidade, serão capazes de oferecer a nós os roteiros mais corretos e mais seguros para que não venhamos a ter mais fracassos e mais desilusões na nossa vida. Mas Emmanuel nos lembra que esses intermediários, eles são como nós, criaturas terrestres, almas em desenvolvimento, que não possuem o direito ou a liberdade ou o poder de interferir nos nossos caminhos, nas nossas decisões e em tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Como diz Emmanuel, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo, junto à sede das almas. E isso é muito comum na doutrina espírita, nos outros segmentos de religião. As almas aflitas, necessitadas, buscando de alguma forma reverter as suas deficiências, os seus problemas, tentando de alguma forma entender e compreender o porquê de seus fracassos e de suas desilusões. Se juntam ou se aproximam de pessoas que possuem um entendimento maior, da qual Emmanuel coloca como os intermediários da espiritualidade. Mas ele lembra, como eu disse, que esses intermediários são almas também em evolução, e elas, de maneira alguma, podem substituir o Cristo. Só que essas almas intermediárias, por terem algo a mais do que nós, elas caminharam para alcançar esse patamar evolutivo. Se dedicaram ao estudo, se dedicaram ao trabalho do bem e da caridade, se dedicaram em lutar consigo mesmas para aniquilarem as suas deficiências, os seus erros,
os seus fracassos e as suas desilusões. E todo este trabalho foi realizado através do exercício da fé. Porque, na realidade, antes mesmo de termos a fé na espiritualidade, a fé em Deus, a fé em Jesus, não podemos nos esquecer da fé em nós mesmos. E a fé em nós mesmos é acreditar na capacidade que temos, nas possibilidades que nos são dadas, para que as modificações e as transformações ocorram de maneira natural. E é muito importante entender que, mesmo assim, na atribuição das nossas responsabilidades, no exercício constante em ter mais fé, com certeza iremos em algum momento da caminhada ter algum tipo de fracasso, ter algum tipo de desilusão, ter algum tipo de tropeço, o que faz parte do mundo de provas e expiações, o que faz parte da condição espiritual em que ainda nos encontramos. Para alcançarmos esta frase de Jesus, siga-me, há um caminho a ser percorrido. Não modificamos, não alteramos da noite para o dia. Porque mudar e alterar da noite para o dia seria como largar tudo que existe ao nosso redor, largar até nós mesmos nas nossas responsabilidades perante a própria vida. E como eu disse, não é isso que Jesus traz nas entrelinhas do seu ensinamento. Emmanuel continua. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Então, neste trecho, Emmanuel nos coloca 3 exemplos na nossa vida: o padre católico, o pastor da Igreja Reformada e o médium espírita. E demonstra claramente para nós que todos eles possuem as suas virtudes, todos eles possuem as suas conquistas particulares, ao longo de toda uma caminhada, onde houve trabalho e estudo contínuo para que assim pudessem chegar a esta condição. O padre católico, caridoso e muito sincero. O pastor da Igreja Reformada, muito atento e nobre. O médium espírita, muito abnegado e diligente. Mas cada um deles traz em si, como todos nós neste processo evolutivo de caminhada, trazem também consigo algumas questões que os impedem de verdadeiramente oferecer a nós a receita pronta, feita, para que a fé se estabeleça e saiamos então dos chamados fracassos e desilusões da vida. O padre, muitas vezes, é incapaz de oferecer a todos nós a santidade perfeita. O pastor da Igreja Reformada muitas vezes está inabilitado à demonstração de todas as virtudes que compõem os ensinos de Jesus. E o médium, por sua vez, muitas vezes ainda está distante da própria sublimação. Com isso, nós vamos entender que não há como os intermediários virem resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades e os nossos conflitos interiores. Em determinados momentos,
Eles vão apenas nos direcionar para novos caminhos, para novas estradas. Mas caminhar nesses caminhos e nessas estradas depende de nós. Observar o que vamos encontrar de bom e de ruim nesses caminhos e nessas estradas depende de nós. O que vamos buscar como objetivo maior nesses caminhos e nessas estradas depende de nós. Eles foram apenas intermediários. E cada um deles luta consigo mesmo para vencer também os seus conflitos pessoais. Todos nós buscamos uma fé estabelecida com muita força e com muito vigor. Este exercício se faz exclusivamente através do trabalho e do estudo diário. O trabalho que se mostra através do bem e da caridade que oferecemos aos outros e automaticamente estamos oferecendo a nós mesmos, e o estudo, onde nos proporciona entender e compreender de uma forma muito abrangente o ensinamento de Jesus, os seus exemplos deixados a todos nós. Vamos tendo uma outra compreensão dos fracassos e das desilusões. Vamos tendo um outro parecer com relação à própria vida, à própria caminhada. E a fé, como uma coisa natural, vai se estabelecendo em nós intimamente, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, de uma forma raciocinada, de uma forma equilibrada, de uma forma racional. Vamos entendendo e analisando cada fracasso, cada desilusão. E aí colocamos o remédio da fé como a cura para aquele instante, para que então possamos nos levantar e seguir na nossa caminhada de uma maneira equilibrada e feliz. Ele continua: mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Então, ele nos dá mais um exemplo: doutrinadores, comentaristas, companheiros, parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, que também são intermediários desta caminhada. E muitas vezes, nem eles próprios ainda conseguiram chegar numa integração verdadeira com o benfeitor eterno, que é Jesus. Então vejam como todos nós, de uma maneira muito simples e muito natural, todos nós estamos numa mesma condição evolutiva dentro de uma única escola, que é o planeta Terra, um planeta de provas e expiações. E dentro dessa escola, cada um de nós está num nível escolar diferente do outro. Isso não significa que aquele que está ainda num nível inferior seja desprezado pela espiritualidade. Cada um vai evoluindo de conformidade com as suas possibilidades. E conforme vamos vencendo cada uma das etapas dessa escola, ou seja, vamos passando de ano e vamos indo em busca da luz, nossa fé, nossa compreensão e o nosso entendimento perante as questões inúmeras da vida, elas vão tomando uma conotação
completamente diferente. Não foi à toa que Allan Kardec, o codificador da doutrina, nos fala que a razão ela deve ser raciocinada, para que nós possamos enfrentar frente a frente, face a face, todas as dificuldades da caminhada do planeta. Se não temos fé e olhamos para as inúmeras dificuldades que a humanidade já passou, ou que a humanidade esteja passando neste momento, vamos atribuir ao alto toda uma mentira, toda uma farsa, porque tanto lá como agora as coisas permanecem da mesma forma. Mas quando a nossa fé ela já está em processo de desenvolvimento, quando ela já atingiu um determinado patamar evolutivo, nós vamos observando que por detrás de todas as intemperanças que a humanidade passou e está passando, há também a luz divina abençoando, fortalecendo e iluminando. Há um número grande de almas e de espíritos que trabalham para o bem e para a caridade. Normalmente, neste caminho longo de desenvolvimento da humanidade, as coisas negativas, as atrocidades do caminho, elas se fazem mais evidentes, elas se fazem mais presentes, elas nos chocam de uma maneira mais forte. Enquanto que muitas vezes as pequenas coisas atribuídas ao exercício da fé, do bem e da caridade não nos trazem tanta emoção e tanta alegria. Observamos hoje, nos dias atuais, que, de uma maneira mais abrangente, até mesmo pela ajuda das inúmeras redes sociais, o bem, a caridade, o exercício da fé, não importa a proporção em que esse exercício esteja sendo realizado, tudo isso está vindo aos nossos olhos de uma maneira maior. E observamos no nosso país e em outras localidades do mundo pessoas, almas queridas, que, amparadas com certeza pelo plano maior da vida, fazem de uma maneira muito simples, mas muito objetiva, o exercício do bem, o exercício da caridade, porque dentro de si já conseguiram estabelecer os primeiros pontos, as primeiras raízes, os primeiros brotos desta fé inabalável no Mestre Jesus. Ele continua. E quase sempre aqueles que o acompanham na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Então, ele nos fala aí daquele instante em que vamos buscar a ajuda dos intermediários ou vamos buscar ajuda direto à espiritualidade e parece que em determinados instantes não somos atendidos, não somos ouvidos. Parece que nos ofereceram o B, mas o que nós estávamos pedindo era o A. Parece que nos ofereceram o C, mas o que nós queríamos era o D. Ficamos desapontados com essa espiritualidade que não vemos, que não enxergamos. Ficamos desapontados com esses intermediários que aqui foram citados. E aí entramos naquele estado depressivo, triste, infelizes.
Passamos a aceitar de uma maneira muito simples e natural a nossa invigilância e a nossa inexperiência com relação aos fatos. Agimos de forma apressada, como diz Emmanuel, perante o serviço espiritual. Ficamos desapontados, ficamos amargurados e normalmente abandonamos o caminho. Nos distanciamos, talvez, de algo que estava tão perto para acontecer. Tudo isso pelo fato do imediatismo. Nós queremos tudo para agora. Queremos tudo, se for possível, para ontem. E com isso, não temos a tolerância, não temos a paciência, não temos o discernimento de esperar com calma e tranquilidade a tarefa que muitas vezes está ali na esquina da rua esperando por nós. Acreditamos que tudo se modifica, tudo se refaz e tudo se reconstrói da noite para o dia. E a própria vida vai nos ensinando que não é assim. Quando podamos uma planta, tratamos da terra, colocamos remédio, limpamos o vaso para que ela volte a dar nova vida através das folhas e das flores, ou até mesmo dos frutos. É preciso tempo. Acreditar que aquilo que fiz foi o melhor e que ela, pelo amor que ofereci a ela, ela responderá àquilo que eu ofereci, dando-me em determinado tempo, o tempo dela, o tempo correto, o tempo certo, a folha, a flor e o fruto da qual eu estava esperando. A vida, em todos os setores, é assim. No trato com a planta, estamos exercitando a fé. Eu tenho fé de que aquilo que estou fazendo é o melhor e ela vai me retribuir pelo amor, pelo carinho e pela atenção que dediquei. Com relação às outras questões da vida, é a mesma coisa. Quando me dedico, através da minha fé, da minha confiança, da minha esperança, com certeza, aquela pessoa, aquela alma, aquele espírito, aquela situação, a vida de uma maneira geral, me responderá da mesma forma em tempo oportuno. Exercitar a fé é exercitar, acima de tudo, a paciência, a tolerância, é testar o nosso esperar. É testar o nosso esperar. Porque quando esperamos com tolerância, com paciência, com renúncia, com resignação, usando da fé que já existe dentro de nós, em determinado dia, em determinada circunstância, a resposta nos virá. Por isso que não podemos nos deixar envolver pela pressa. Não podemos nos deixar envolver pela invigilância ou a inexperiência perante os fatos corriqueiros da vida. Porque tudo funciona dentro de uma organização única, que é a justiça divina, que é idêntica para tudo e para todos, sem nenhum tipo de exceção. Ele continua: o convite do Senhor, no entanto, não deixa margem de dúvidas. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Será que temos dúvida?
Siga-me, siga-me. Qual o caminho que Jesus percorreu? Qual o exemplo que Jesus deixou nesse caminho? Qual ensinamento Jesus deixou marcado nesse caminho? Eu gosto, me faz bem, incentiva a minha vida? Então, siga com calma, com tranquilidade, e a cada passo nesse caminho, vamos compreendendo melhor Jesus. Vamos entendendo o porquê dos exemplos, o porquê das parábolas, das alegorias, do porquê ele agiu assim, falou assim. Vamos entendendo e compreendendo cada ponto dos ensinamentos que foram deixados. Siga-me. É a melhor maneira de estabilizarmos o roteiro da nossa fé. Quando nos dermos por conta, estaremos tão envolvidos nesta margem fluídica e magnética de Jesus que não haverá dúvidas em nós. Não é agora, será amanhã. Se não for amanhã, será depois. A resposta virá. De uma maneira ou de outra, ela chegará até mim, porque Jesus não nos abandona na caminhada. Ele não deixaria para trás nenhuma das suas ovelhas. O bom pastor cuida de todas as suas ovelhas. E Emmanuel termina dizendo para nós: se te dispõe desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com desassombro às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. E Emmanuel tem todas as propriedades particulares para nos dar este exemplo, para nos dar esta orientação. Ele que esteve à frente de Jesus, lá no livro Há 2000 anos, como senador Públio Lentulus. Então, se eu estou disposto a encontrar-me, pelo menos hoje, de uma forma mais distante com o Senhor, porque eu estou querendo edificar a minha vida, edificar a minha felicidade para o bem, edificar as minhas realizações baseadas no seu evangelho, nos seus ensinamentos, e fazer com que a fé se estabeleça de uma maneira natural e simples dentro de mim. A primeira coisa que Emmanuel fala para nós é renunciar com desassombro às bagatelas da estrada. Quantas bobagens vamos encontrar na estrada? A pedra fora de lugar, o galho que caiu, o buraco, enfim, tantas coisas. Renuncia com desassombro a essas bagatelas da estrada. Observe os seus dias e renuncia a bobagens que não trazem nenhum benefício à sua evolução e à sua luz pessoal. Suporta, diz ele, corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje. Suporta, nada por acaso. Tudo aquilo que vivemos no sentido de aprendizado, no sentido de reajuste, no sentido de reeducar-se, no sentido de educar-se,
seja por motivos do ontem ou seja por motivos do hoje, suporta. Porque ao suportar, nós vamos compreender que não devemos fazer mais aquilo. Não devemos agir daquela maneira. Não devemos pensar daquela forma. Não devemos sentir aquilo que sentimos. Vamos modificando. E o bem se estabelece no lugar das bagatelas e no lugar dos erros, dos atos de ontem e de hoje. E por fim, diz ele, procura Jesus como sendo o divino modelo. Lembro-me de uma palestra do nosso querido Richard Simonetti, expositor espírita, que era daqui da cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Ele dizia na palestra: quando estivermos diante de uma dúvida muito grande, seja ela de que natureza for, perguntemos a nós mesmos: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Olha que bonito. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? É esse modelo que Emmanuel fala. Quando nós interrogamos a nossa consciência para bem realizar a tarefa que nos cabe, seja ela de que natureza for. E ele termina o capítulo dizendo: não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Não ouvides que há muita diferença entre seguir o Cristo e seguir os cristãos. Porque os cristãos, sejam eles de que segmento forem, são almas como nós. São almas que estão buscando a sua luz interior. Diferente de seguir o Cristo, que é o nosso exemplo e modelo para a eternidade. Então fica aí o estudo do capítulo 15 do livro Palavras de Vida Eterna, no roteiro da fé. Para ilustrar um pouquinho o capítulo de hoje, no livro Deus Conosco, psicografia do Chico e ditado por Emmanuel, livro esse que traz uma mensagem do dia 1º de novembro de 1950, 1º de novembro de 1950, é uma mensagem curtinha, e o título dela é Em Todos os Dias do Nosso Roteiro de Fé. Em todos os dias do nosso roteiro de fé. A mensagem do Emmanuel diz assim: meus amigos, muita paz. Desejando-vos a bênção do Senhor, agora e em todos os dias do nosso roteiro de fé, agradeço mais uma vez, em nome do irmão X, Humberto de Campos, o cuidado despendido ao seu trabalho útil. Jesus vos enriqueça a estrada de santos estímulos ao ministério do bem infatigável. Se nos permitir o Senhor, começaremos o novo trabalho na próxima semana. Trabalho este que se constituirá do pensamento e impressões de vários autores do nosso campo cultural do mundo português. Aguardemos, acima de tudo, a permissão do alto, como quem sabe que tudo devemos subordinar à eterna sabedoria. Muita paz e bom ânimo é o que vos desejo, amigo e servo humilde de sempre, Emmanuel. Emmanuel fazendo referência
a um novo trabalho que seria feito com a ajuda do irmão X, Humberto de Campos, mas que achei interessante porque ele coloca como título em todos os dias do nosso roteiro de fé: desejando-vos a bênção do Senhor, agora e em todos os dias do nosso roteiro de fé. Mensagem que se enquadra perfeitamente ao nosso roteiro da fé, do capítulo 15 do livro Palavras de Vida Eterna. Quando nós oferecemos o nosso trabalho e a nossa dedicação para alcançarmos os objetivos e para estabelecermos em nós a fé de que necessitamos. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela bondade, agradecer pela ajuda que nos têm dado na tarefa diária e constante de divulgarmos a doutrina espírita através do programa em suas séries ao longo da semana. Agradecer também por nos ajudarmos na divulgação da web rádio, quando dentro de uma programação semanal, 24 horas por dia, procuramos também levar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E, é claro, não poderia deixar de agradecer aos nossos amigos que colaboram conosco nesta série. A Daniela, aqui de Pindamonhangaba, o César Sátero, de Sherbrooke, no Canadá, o nosso Emerson Cavalcante, de Barra Bonita, aqui no interior de São Paulo, o Vinícius, que é lá de Itajubá, interior de Minas Gerais, a sua esposa Vanessa, também lá de Itajubá, interior de Minas Gerais. Sem eles, ficaria difícil podermos fazer este estudo. E é sempre importante estarmos todos juntos, cada um colaborando de conformidade com as suas possibilidades, os seus conhecimentos, mas todos são extremamente importantes. Sem eles, o trabalho não seria possível. Então, agradeço a todos que nos ajudam, peço a Jesus que você tenha uma boa noite de descanso e que a sua semana se inicie com muita alegria, com muita paz, com muita saúde e felicidade. Extensivo também ao seu lar e a toda a sua família e ao seu trabalho. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.